uma alegria poder estar aqui nesta noite com os irmãos. Eu brinco com a turma, né? Hoje tem tanto doutor na igreja, tanto professor, e chegou uma época que eu não podia escorar, né? Que era só eu para falar. Hoje não. Hoje temos vários pregadores. Mas, quando eu posso, quando pede, eu estou pronto também para falar a palavra de Deus. Meus irmãos, como já foi pedido aqui, eu já pedi várias vezes oração para o pastor Edson Calixto. É um homem dedicadíssimo na obra, um homem que Deus tem usado. Aquele homem tem 2 filhos especiais e ele preocupa muito com aqueles 2 meninos. Pastor, a minha preocupação é que aqueles 2 meninos não obedecem a minha esposa, só obedece eu. Engraçado que ele ficou sabendo que eu falei na reunião, sábado, pastor, fiquei sabendo a palavra, fiquei muito alegre. O senhor falou na reunião, o pastor Edson não pode morrer. Vamos orar, porque é um homem que não pode morrer. Viu? Um homem que Deus precisa dar saúde para ele. Porque é um desejo muito grande de trabalhar na obra de Deus, de dedicar a família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria aproveitar a minha oportunidade para pedir que os irmãos dessem todo apoio a esse trabalho que está sendo realizado para a família. Irmão, um trabalho muito importante. A família está sendo atacada de maneira tremenda, muito tremenda, a família está sendo atacada. E os irmãos estão fazendo com muito carinho. Eles estão trabalhando, Reginaldo, pastor Genilson, Enéia, sua esposa, uma equipe. Eu queria pedir aos irmãos, aqueles que não forem comprar o ingresso, dê uma oferta. Para que vai sair uma coisa muito boa. Olha lá, ela fica alegre que eu estou pedindo a oferta lá. Ô, glória! Dá oferta, eu quero que vocês dão oferta. Tem muita gente cooperando, é uma festa cara. Eu fiquei assim meio, falei, vocês convidou o pregador demais. Olha o tanto. O negócio não vai ser brincadeira, não. Mas dinheiro é para isso, para gastar com a obra de Deus. Vamos gastar. Irmãos, eu tenho visto problema seríssimo com família. O inimigo tem tocado na família tremendamente. Há muitas separações. Quando há separações, meus amados irmãos, prejudicam os filhos. Os filhos sofrem muito. Então, por isso, nós temos que orar. Eu fiquei muito contente ontem, quando um pastor de uma congregação me disse que um obreiro da congregação estava divorciando da esposa. Estava divorciando, que não tinha jeito. Mas antes de ontem, foi os 2 do pastor para contar que o divórcio tinha saído, que o obreiro ia para outra igreja. E o pastor disse, mas é isso mesmo que vocês querem? Aí falou para a mulher, mas é isso que você quer? Pastor, eu estou fazendo isso, mas no meu coração não está pedindo. Falei, então por que você está fazendo? E aquele casal saiu dali, orou, reconciliou, pediu perdão e iam desfazer do divórcio. É Deus trabalhando. Divórcio não é solução, não é solução. Que faz segurar o casal é o amor. É o amor. Divórcio
é serviço de dureza do coração. Foi Jesus que falou: pela dureza dos vossos corações, Moisés escreveu. Então, meus irmãos, muitas mensagens bonitas, maravilhosas, vai ser falada aqui essa semana para casais. Então, eu quero pedir aos irmãos que não puderam, sente dar uma oferta. Está ali a esposa do Enéas, que é a tesoureira, está recebendo o dinheiro dos irmãos para este evento que vai ser muito grande. Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos um pouco hoje no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Eu fico analisando o amor, a dedicação que Paulo tinha com seus filhos espirituais. Seus filhos, aqueles que ele gerou pela fé, e Paulo e Tito eram um deles. Ele escrevia com muito cuidado, com muito prazer, orientando esses jovens para que eles fizessem a obra de Deus. Irmãos, ser crente é coisa maravilhosa. Ser crente é preparar para ir para o céu. Muitas pessoas, muitas vezes, criam problema com alguém que na igreja é faltoso. Todo tempo teve pessoa fraco, e a Bíblia diz que o forte é para carregar a carga do fraco. Não adianta. Forte, se você sente que é forte, pega na mão de quem está fraco e ajuda ele a fortalecer. Errar, pecar, todo mundo é passível de pecar. Mas Jesus Cristo é o nosso advogado, é o nosso amigo. Capítulo 3 diz assim: admoesta-os a que sujeite as potestades, aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem seja contencioso, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas, proveitosas aos homens. Mas olhe no versículo 9. Mas não entre em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma
e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Irmãos, nós encontramos Paulo falando a Tito. Primeiro ele falou sobre a obediência. Uma das coisas que muita gente sofre por não reconhecer liderança, não reconhecer autoridade, não reconhecer autoridade. A autoridade, ela tem que ser reconhecida. E quando Paulo se admoesta, o que? Sujeitem, obedeçam. Hoje nós encontramos, eu estava conversando com alguém, capitão Zé Silva estava falando o seguinte, ele aposentou como capitão. E ele estava dizendo o seguinte, que se está no lugar e a autoridade chega, a polícia chega e dá um grito com ele, e manda pôr a mão para cima, ele põe na hora. É um capitão. Sabe por quê? Porque ali, aquela autoridade que está trabalho é maior que ele. Agora depois ele vai se justificar, vai se identificar. Porque muitas vezes a pessoa não obedece à autoridade. Mas aqui Paulo estava aconselhando que obedeçam, estejam preparados para toda boa obra. O que eu acho importante, irmão, que nós não somos salvos por obra, porque vocês viram aqui que não foi pelas obras de justiça que fizemos. Nós somos salvos porque prestamos, não. Nós somos salvos pela graça de Deus. Somos gratos, Deus nos chamou, nos alcançou com a sua graça e colocou-nos uma nova natureza. Meus irmãos, esse versículo 2, eu estava meditando ele. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. A ninguém infame. Estou muito preocupado com isso aqui. Eu estou muito preocupado com isso aqui. Quantas vezes nós infamamos um crente que Jesus ama? Que Jesus ama. Ele é de Jesus. Tem amor por Jesus. A lição maior que Jesus deu da terra foi quando aquela mulher foi apanhada no ato de adultério. Senhor, esta mulher foi apanhada no ato de adultério, e segundo a lei, ela tem que ser apedrejada. Jesus não falou que ela não podia ser apedrejada, começou a escrever. E eles começaram a insistir, Senhor, o que tu dizes? Ele levantou-se, aquele que se achar sem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra na mulher. Pode apedrejar. Foram saindo um por um. Ficou só Jesus e a mulher. Jesus olhou e disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Foi Jesus que veio trazer esta obra na nossa vida, quando disse, porque também, olha aqui, meus irmãos, porque também nós éramos, eu era. Você era? Era ou não era? Você era ou não era? Então, nós éramos. Irmão, homem sem Deus não tem segurança em nada. Ele
vai para onde a cabeça dele mandar. Ele disse, porque também nós éramos, em outro tempo, insensatos, sem sensatez, não sabe o que está fazendo, é um doido, é um maluco, não tem valor nenhum. É o que Paulo está falando a Tito, mas diz assim, mas desobediente, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Nós éramos. Mas hoje, por que não somos? Por quê? Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Agora eu pergunto aos irmãos, porque nós éramos, nós não somos mais? Quem responde? Nós não somos mais? Esse que falou a Bíblia aqui, nós estamos salvos. Nós não somos mais. Vocês crêem? Vocês confirmam que nós não somos mais? Claro, é difícil responder. Mas eu volto no versículo 3. Éramos desobedientes. Tem crente desobediente? Nós encontramos crente desobediente hoje na igreja? Claro que sim. Extraviados. Não tem crente que quer viver de qualquer maneira. Viu? Sai da igreja. Não dá confiança mais. Não pede carta. Fica por aí, nos botecos, no botequim, não dá confiança. Se vai apertar, eu sou crente, sei o que eu estou fazendo. Tem. Aqui diz assim, vivendo em malícia. Irmão, tem tanto crente malicioso. Inveja, será que não tem inveja no nosso meio? Será que não existe inveja? O que é inveja? Tem crente que não suporta ver a pessoa bem, não suporta uma pessoa crescer, odiosos, odiando uns aos outros. Irmão, quantas vezes eu tenho encontrado crente triste na igreja? Triste, por que foi? Mano, tinha alguém falando de mim, não sei o que eu fiz, meteu o pau em mim, minha mulher escutou falando. Isso é inveja, odiando, maltratando. É isso que nós precisamos consertar. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa, nós somos filhos de Deus. E por isso temos que ter uma vida separada para o Senhor. Quando Paulo disse assim, mas quando apareceu a benignidade de Deus, irmão, nós somos salvos. Quando há 40, 50 anos atrás, quando nós começamos na Assembleia de Deus, nós chamávamos o culto de terça-feira, culto de lavar roupa. É culto de lavar roupa. Fechava a porta, só entrava os mesmos para aguentar. Estou quase com vontade de mandar fechar aquela porta hoje. Hoje é culto de lavar roupa. Vamos lavar as roupas aqui hoje. Eu senti de lavar umas roupas aqui hoje. Por quê? Aí vê coisa, vai vendo coisa.
e muitas vezes entristece alguém. Nessa mudança que houve em Vila Nova, eu ouvi tanta coisa, que a gente fica triste. Por exemplo, vou falar claro, quem já viu o Josué envolvido com presidiário aqui? O maconheiro, o traficante, acho que vocês nunca viu, né? Não? Nunca viu. Mas já ouvi aqui alguém falar, é isso aqui, é o que é Paulo que está falando, a palavra de Deus. Paulo que está falando aqui. Nós trabalhamos com equipe. Todo pastor que se protege, ele tem uma equipe ao lado dele. Uma equipe, um trabalha por um lado, outro trabalha. Eu tenho uma equipe boa. Deus prometeu que nunca me deixava faltar. Por exemplo, eu tenho um cabra aqui, pouca gente conhece ele. Ele não é obreiro, ele não é evangelista, não é pastor. Mas só Deus sabe o trabalho que aquele homem presta para o reino de Deus. Primeira letra do nome dele é Neto. É Neto. O Neto tem feito um trabalho tremendo no nosso campo. Para vocês verem que o nosso campo tem mais de 400 imóveis. O Neto trabalha incansavelmente para adquirir isenção dos lotes. Ele tem adquirido, arrumado documento, trabalha para lá e para cá. Então, várias outras pessoas nos ajudam. E eu tive de prazer de escutar alguém falar que Josué tem que ter muito cuidado, porque ele é rodeado de gente ruim. Também você já viu falar isso. Rodeado, tem cuidado. Pastor tem cuidado com o crente, irmãos. Quer dizer, é esse versículo aqui. Odiando-nos uns aos outros. Nós precisamos ter muito cuidado para não maltratar os irmãos. Se a pessoa está aqui é para ser querida. Irmão, que eu não concordo na nossa igreja é se uma pessoa cometer um erro um dia, a pessoa fica lembrando do erro dele. Se Jesus não lembra mais, se Jesus não está falando daquilo mais, esses os seus pecados eu nunca, jamais lembrarei. Eu fico olhando, meus irmãos, o cuidado de Paulo. Paulo tinha um cuidado tremendo. Uma das cartas que eu mais admiro de Paulo é quando ele escreveu para Filemon. Ele escreveu para Filemon, ele disse o seguinte: olha, Filemon, aqui na minha prisão, eu ganhei um filho, Onésimo. Esse rapaz, eu gerei na prisão. E eu ganhei ele para Jesus. E ele me confessou que fez muito mal para você. Ele errou aí. Ele cometeu crime com você. Mas hoje ele é como se fosse meu filho. Deus salvou ele. Ele mudou de vida. Ele se transformou. E ele é muito útil para mim aqui. Eu queria que ele ficasse aqui. Mas eu estou enviando ele para você. Ele vai ser útil para você. Olha, eu sei que você vai assustar quando ver ele. Meio defeituoso. Mas eu quero que você receba ele como estivesse recebendo a mim. Ele é meu filho. Olha, Onésimo. Olha, você, Filemon. Faz o seguinte. O prejuízo que esse homem te deu. O estombo que ele te deu. Se você confiar em mim, põe na minha conta. Põe na minha conta.
Eu pago tudo. Eu pago a conta desse rapaz. Pensa um apóstolo fazer isso com um prisioneiro. Com um prisioneiro. E como que muitas vezes nós maltratamos um servo de Deus, um homem chamado por Deus, batizado com o Espírito Santo, e muitas vezes nós maltratamos, falamos palavras que não convêm. Eu senti hoje, irmãos, de propor, fazer uma oração para o crente examinar e pedir perdão. Pedir perdão a Deus. Meu Deus, me perdoa o que eu julguei meu irmão. Me perdoa, eu falei tão mal do meu irmão fulano de tal. E ele está sendo tão útil na tua obra. E eu quero fazer aqui hoje como Paulo. Se tiver um obreiro, um crente aqui, que praticou alguma coisa que te fez mal, se você confia em mim, eu quero que você põe na minha conta. Eu quero pagar. Eu quero pagar. Mas eu quero que nós vivemos em paz uns com os outros. Viver em paz. Quando Paulo disse, meus irmãos, ele diz assim, mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Irmão, quando Jesus disse a Nicodemo que ninguém pode entrar no céu sem não nascer de novo. Ninguém consegue entrar no céu se não nascer de novo. Isso aí foi Jesus que falou. Mas não são todos que dão conta de ser nascido de novo. Você tem que ter tempo, tem que esperar, um dia a vez. Que não espera a pessoa nasce de novo aqui, num culto, numa pregação, nenhuma palavra. Eu quero dizer aos irmãos, eu me batizei com 13 anos de idade, fiquei crente, fui para a igreja. Usei a roupa que a igreja mandava, colherinha abotoada, chapéu na cabeça. Mas eu não fui nascido de novo. Eu estava na igreja, mas não tive a oportunidade de conhecer realmente o que era salvação. A ponto que eu já contei testemunho que eu escrevi um bilhete, dizendo que eu não dava conta de ser crente, podia me excluir da igreja. 14, antes de 15 anos, eu estava no mundão. Mas o dia que Jesus me chamou aqui na rua 227, aí, irmã Vânia, eu recebi o nascimento de novo. Entrou em mim a natureza de Deus na minha vida. Eu tornei-se outro homem. Porque a regeneração mudou a minha natureza. A natureza é muito importante. Por exemplo, você tem que obedecer à natureza. Por exemplo, quer tratar de uma onça? Dá capim para ver se ela não morre de fome. Né? Dá carne para a vaca para ver se ela não morre de fome. A natureza dela não dá. A natureza é diferente. O crente salvo, nascido de novo, não nasceu mais para pecar, porque tem o Espírito de Deus na sua vida te dominando. Quando ele diz assim, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procure aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitáveis aos homens. Crente tem que ter boa obra, não para ser salvo.
tem que aplicar as boas obras porque é salvo. Porque nós somos salvos. E bondade é fruto do Espírito. Diz que o fruto do Espírito é mansidão, caridade, fé, temperança, bondade. Ninguém consegue ser bom sem o Espírito de Deus na sua vida. Mas, olha aqui, esse aqui é tremendo. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. A homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita. Não entrem em questões loucas. Irmãos, tem tanta coisa. Quando o Evangelho entrou, que dificuldade Pedro teve para pregar para o gentio? Porque ele sabia do que ele ia enfrentar. Quando Cornélio estava orando, diz que o Espírito Santo, o anjo apareceu para ele, a sua oração e a sua esmola foi recebida do céu. E quando ele estava orando, chegou as pessoas, mas Deus disse, manda buscar Pedro, e ele te dirá o que se deve fazer. Quando Pedro teve uma visão, que descia um lençol, com animais imundos, e uma voz, Pedro, mata e come. Senhor, não, na minha boca nunca entrou nada mal, incomum, imundo. E a voz, não faça imundo aquilo que Deus já purificou. Não faça imundo aquilo que Deus já purificou. E ele caminhou. Ao chegar na casa de Cornélio, estava Cornélio esperando. Familiares, que joelhar, levanta, eu também sou homem. Ele disse, olha, eu estou aqui, mandasse me chamar. Aí Cornélio disse, olha, eu estava orando, assim, jejuando, na minha oração, e um anjo me apareceu, e mandou que eu te chamasse, e fizeste bem em vir. Estamos aqui todos para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Diz que Pedro disse, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Começou a pregar a palavra de Deus e se caiu o Espírito Santo naquela casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo, porque eles viam falar em línguas estranhas. E Pedro disse, agora, irmão, como é que nós faz? Como vou recusar água para esse que, como nós, já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Ah, meu Deus, coitado do Pedro, sofreu. Quase foi crucificado porque estava misturando com os gentios, não podia. Pedro tinha que fazer aquela explicação, gente, o negócio desse não, Deus me mostrou, Deus que não era fazer nada comum e imundo, e papapá, e papapá. Então, meus irmãos, tem muita dificuldade até hoje. Muitas vezes nós desprezamos. Hoje nós temos na Vila Nova um trabalho importantíssimo de adolescente. Eu louvo pela vida do pastor Gilmar e a Cravinha pelo trabalho que eles têm feito com adolescente. Nós tivemos aqui uma experiência, vocês sabem, a gente é muito exigente. Como é que chama aquele menino, hein? Aquele menino tinha aquele cabelão. Como é que chama ele? Hã? Aquele que bateu o carro? É. Todo mundo sabe que aquele menino tinha um cabelão. E o povo queria jogar aquele menino fora. Mas não é possível, pastor. O senhor está vendo isso? Calma. Pastor, como é que o senhor deixa o menino desse, cabeludo aí, cantando? Deixa a hora certa. Quando é fé, o menino aparece com o cabelinho cortado. Cortadinho, bonitinho, está aí até hoje. Servindo a Jesus, que é uma bênção. É o Espírito Santo que faz a obra. A Bíblia diz que não é por força,
nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia! Então, muitas vezes, eu estava numa fazenda de um amigo meu, morreu uma filha sua, eu fui para lá consolar aquela família. E quando eu saí, ele falou assim, me dá a chave do carro, o senhor não quer posar, não? E vi ele sair com esse carro para lá, e eu vim embora sozinho, despedi e vim embora sozinho. Quando eu cheguei na estrada, eu vi que o carro estava, era aquele Corcel, né? 2 que nós tínhamos, estava assim. Porque esse carro, até vou ver o que tem nesse carro. O carro está pesado. Modéstia à parte, aquele homem sabe que eu tenho uma fazendinha. Quase que o que ele tem na fazenda eu também tenho. Se ele tem eleitor, eu também tem. Se ele tem carneiro, eu também tem. Se ele tem gueroba, eu também tem. Fazendeiro é um rico. Irmão, quando eu abri o porta-mala daquele carro, meu Jesus, tinha 3 leitoas prontas dentro daquele carro. Tinha mais ou menos umas 8 gueroba. Tinha requeijão. Tinha um tanto de peixe assim, congelado. Guardou. Tinha requeijão, tinha tudo lá dentro. Queijo. Eu parei e comecei a melhor. Meu Deus, por quê? Por que esse rapaz tem esse amor, essa consideração comigo? Mas aí o Espírito Santo me falou. Está lembrado? Aquele rapaz era adolescente. Foi trabalhar numa farmácia. E lá houve um desvio no caixa. E o pai, muito radical, queria que eu disciplinasse aquele rapaz, falasse o nome dele. Eu não posso fazer isso. Ele é adolescente. Ele vai ficar envergonhado. Pode não voltar mais na igreja. Não vou fazer isso não. Vou orar por ele. Orei para aquele moço. Perdoei aquele moço. E ele continuou. Depois eu casei ele. Fiz o casamento dele. Tornou-se obreiro. Tornou-se pastor. E eu pensei, será que não é ele lembrando daquilo que eu fiz com ele? Será se eu tivesse maltratado ele, ele não tinha uma mágoa no coração contra mim? Mas eu fiz com ele o que precisava fazer. Quantas mães, quantos pais que jogam os filhos fora, por causa de coisa à toa. Então, meus irmãos, nós temos que ter amor para quem está fraco. A igreja precisa disso. Tem coisa que você não gosta, mas aceite. Nós olhamos muito para a aparência. E Paulo, aqui o Paulo diz, não entre em questões loucas. Ficar preocupado com coisas. Tem pessoa que joga uma pessoa fora por qualquer coisa. Eu vi um pastor, esse pastor foi tão radical, era tão radical, que pegava as mínimas coisas. Hoje ele tem o desprazer de ver os filhos tudo fora da igreja. Uma das filhas é alcoólica, bebe a rua, cai na rua, menina nova, e aquele pastor tem que tolerar. Quem sabe não foi ele que plantou, quem sabe não foi ele que jogou alguém fora para receber aquilo. Então, meus irmãos, a igreja precisa tomar muito cuidado. Faça como Paulo fez com Filemão. Se você tem alguém que te fez mal, perdoa. Não olha para a fraqueza daquela pessoa, porque você vai receber a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo falando, ele diz em Colossenses 2, eu acho interessante essa palavra de Paulo, quando ele diz assim,
Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos que a aparência vale. E, às vezes, critica o pastor na igreja, dizendo assim, que o pastor não está tendo doutrina. Paulo, falando aos Colossos, disse, olha, ninguém queira se prender por filosofia e tradições. Não queira se prender a isso. Por quê? Isso são passageiros. Muitos passageiros. Então, eu queria dizer aos irmãos que eu fui muito radical. Eu fui o pastor mais radical de Goiás. Mas comecei a examinar as coisas. Tem coisa na Bíblia que é muito engraçada. Tem um negócio encrencado na Bíblia Sagrada, que eu gosto de olhar esse versículo, porque tem gente que acha que eu sou fraco, porque eu estou permitindo algumas mulheres vestir calça comprida. Esse problema tem trazido muita dificuldade. Mas se nós olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender, meus irmãos, que temos que entender a Bíblia. Esse versículo tem feito arraso no Brasil todo, que diz assim, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é o Senhor teu Deus. Toda mulher deve trajar decente. Eu quero mostrar para vocês quantos que respondem para mim. Eu queria testar o conhecimento de vocês, mas vocês podem ter liberdade comigo. Quantos confirmam que acham que o pastor tem que ser durão e disciplinar e não aceitar isso aqui? Quantos acham? Você é sincero? Que deve, é doutrina bíblica, deve obedecer. Tem ninguém para responder? Responda. Pode responder. Eu respeito a opinião. Pois bem. Eu não vou mudar a Bíblia. Estou com a Bíblia aberta no capítulo 22 de Deuteronômio. Você vai julgar as duas lições que eu vou fazer. Primeira, não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá mulher roupa de homem, porque é abominação. Eu não virei, nem o olho não olhei muito, ó. Olha aqui, você está com a sua Bíblia aberta em Deuteronômio 22, então lê assim. Capítulo 21, 18, assim. Quando alguém, escute bem, quando alguém tiver um filho, quanto mais irrebelde, que não obedeça à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvido, então seu pai e sua mãe pegarão nele e levarão aos anciãos e da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde, quanto mais não dá ouvido à nossa voz, é um comilão, é um beberrão, é um respondão, ele é tudo. Então todos os homens de sua cidade o apedrejarão até que morra. Me responda agora. Da Bíblia só.
Se um tem que fazer, o outro também tem. Né? Se tem que obedecer um, tem que obedecer o outro. Está tudo na Bíblia. Então esse é o problema. Esse é o problema que cria problema no nosso meio. Porque surgem essas coisas e alguém fica murmurando que o pastor não dá doutrina, que o pastor perdeu o cajado, que o pastor não tem mais força. Precisamos deixar disso. A palavra de Deus tem que ter domínio na vida dos crentes. Ninguém dá conta de ir para o céu a não ser pela palavra. Ninguém dá conta de ir para o céu a não ser pelo poder da palavra. E para mim, irmão, o que é pecado em 100 anos, há 100 anos, 50 anos, 500 anos é pecado hoje. É pecado hoje. Não muda o pecado. Agora, muitas coisas que nós ensinamos, que nós criamos, que nós falamos, que não é pecado. São regionais. Cada região uma coisa. Cada região uma coisa. Alguém me perguntou numa convenção, pastor, o que o senhor entende de cabelo crescido? Parece que estou no disciplina que a mulher que apara o cabelo. Eu vou responder. Quando a Bíblia diz que cabelo crescido, homem do cabelo crescido e mulher, eu entendo assim, cabelo crescido em relação ao homem. Claro, eu concordo que o cabelo da mulher tem que ser diferente do homem. É sinal de poderio, como diz a Bíblia. Mas a Bíblia nunca falou que é pecado. Nunca falou que é pecado. Sabe por quê? Pensa bem, no capítulo 11 diz assim: Deus é cabeça de Cristo. Viu? Deus é cabeça de Cristo. Cristo é cabeça, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. E a mulher que ora, que profetiza com a cabeça descoberta, desonra quem? Sua cabeça, seu marido. Desonra o marido. Está falando nada de pecado. Desonra o seu marido. Por causa do costume de Coríntios. Por causa do costume de Coríntios. Véu na mulher em Coríntios era um sinal que a mulher tinha autoridade, que a mulher tinha marido, que ela não é mulher liviana, ela tinha um poder na sua vida. Mas muitas vezes ela faz confusão, julgando o outro. E o que eu não quero é isso. Eu quero que a igreja entenda o caminho. Quando a Bíblia diz porfiai, entrar pela porta estreita, é a pessoa que tem que porfiar. Não posso estar vigiando, dando ordem. A pessoa tem que entender, eu quero ir para o céu. Irmão, eu tenho amor do céu. Eu quero ir para o céu, custe o que custar. Eu não quero me abandonar a Jesus por nada desta vida. Não tem nada que me faz eu mudar a minha maneira de ser crente. Eu sou crente por amor. Nós temos que ser servo de orelha furada, servo voluntário. Essa é a palavra que eu deixo aos irmãos. Vamos melhorar, tirar essas picuinhas que tem no nosso meio. Às vezes eu conversei que entristece o outro. Falamos coisas que não devia falar. Mas quando falar, tenha humildade e pede perdão. Irmão, eu venho te pedir perdão. Falei uma palavra contra você e eu fiquei triste depois que eu falei. Eu quero que você me perdoe, eu quero te dar um abraço. Eu quero ter paz com você. Eu quero viver em paz com você. É assim que é ser crente. O crente que não dá conta de pedir perdão, ele é um sofredor. Você tem que pedir perdão. É assim. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Que cada um de nós possamos entender como Paulo entendeu. Paulo dava a vida por um filho na fé. Ele fazia tudo para os seus filhos na fé. Meu filho, ele falava, meu filho. Quando Paulo disse, Timóteo, São Fartura falou assim, Timóteo, não olha para esse negócio de avestruz, não. Não olha, não. Não é para os Estados Unidos, para trabalhar nos Estados Unidos, não, Timóteo.
Ele disse: olha, Timóteo, tendo com que comer e cobrir, esteja com isso contente. Não viemos, nada trouxemos para o mundo, e nada levaremos dele. Paulo disse: olha, Timóteo, mas os que querem ser ricos, caem em laço e muita dor. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Não queira ganhar dinheiro fácil. Ganha dinheiro com suor, com dificuldade, com economia. A vida é assim, irmão. Aí alguém pensa: como é que ganha dinheiro? Perguntei a pessoa: como é que você ficou rico? Acreditando. Acreditando. É fácil a vida. A minha pessoa não tem nada. Eu não tenho nada. Eu dou lição, irmão. Acabou que chegou perto de mim e falou assim, um dia: pastor, eu vim cá. Eu estou pagando 20, dá muito tempo. Esse dia ele deu testemunho, pagando um aluguel, não estou dando para pagar o aluguel. Eu queria que você emprestasse da igreja 200 conto para mim. Eu quero lutar para fazer um barracão. Aí eu falei: irmão, você não está dando conta de pagar o aluguel. Também você vai dar conta de me pagar. Se eu te prestar o dinheiro, você não me pagar, eu vou ficar com raiva. Mas vou ensinar você. Meu irmão me deu o lote, então eu vou ensinar. Vou ensinar uma coisa que eu fiz. Eu, quando casei, comprei um lote à prestação lá da Praça da Bíblia. Aí meu cunhado comprou outro. Eu troquei dia com ele para furar a cisterna minha e dele. Eu furei a cisterna dele ajudando e ele ajudou a furar a cisterna minha. Nós furamos a cisterna junto. Depois que eu furei a cisterna, eu fiz os adobos com a água. Eu mesmo fiz. Paguei uma pessoa, fui servente, fiz o barracão de eu morar. Aí eu falei: você fura a cisterna, você troca dia, você fura a cisterna. Depois que você furar a cisterna, você faz o adobo, você mesmo faz o adobo, né? Você é meio pedreiro, você mesmo levanta os 2 cômodos para você lá, tá bom? Tá. Até aí não teve dinheiro. Até aí não precisou de dinheiro, tá bom? Aí você vai levantar. Agora, sem dinheiro não tem jeito de você cobrir. Então, o dia que você respaldar o seu barracão, pode vir que eu dou o teatro. Eu falei o negócio, soltei. Um dia ele chegou lá: pastor, eu vim aqui, o senhor me deu aquela lição, eu fiz do jeitinho que o senhor falou, o meu barracão está respaldado, e aqui está o orçamento da madeira. Eu mandei pôr a madeira e a teia na casa daquele irmão. Então é isso, é só acreditar. Agora a pessoa não faz nada, não compra um lote à prestação, e antes de ter um lote já quer comprar um carro à prestação, um carro caro, aí sofre e não sabe o que acontece. Então, irmão, vamos aprender a viver uma vida modesta, uma vida digna, como servo de Deus. Não é pecado ser pobre, não pode ser pobre de espírito, mas tem que lutar. Que Deus abençoe, vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com os irmãos agora. Irmão, nessa oração, lembre-se, se você já falou coisas com a pessoa, só pelo fato que um dia essa pessoa cometeu a falta, um dia essa pessoa fracassou, mas hoje está na igreja, fiel, e você às vezes está ferindo essa pessoa, pede a Deus. Não vou pedir você para ir lá na pessoa pedir perdão, não. Pede a Deus: Jesus, me perdoa. Eu quero mudar a minha maneira de ser crente, Jesus. Eu quero amar o meu irmão como o Senhor me ama. Como o Senhor ama ele, eu quero amar também. Não olhando para as suas diferenças, não olhando pelas suas faltas, mas olhando que o Senhor amou a ele, como me amou também. Eu quero viver em paz com ele. É assim que nós temos que fazer. Senhor meu Deus e Pai, te agradeço nesta hora por tua bondade. Senhor, abençoe cada um de nós, que possamos melhorar. Tira do nosso coração aquilo que não te pertence, a inveja, a porfia, a falta de amor, a discórdia, e que haja amor no nosso coração, que nós podemos aprender de Ti cada dia, Senhor, que deu uma lição, lavando os pés dos discípulos para nos ensinar.
Ó Deus, abençoa a igreja do Senhor, abençoa aqueles que estão fracos, abençoa a juventude, abençoa os adolescentes, abençoa os obreiros. Pai querido, abençoe esse trabalho dos casais que vão realizar essa semana, que a bênção do Senhor esteja em nossos corações. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus.